A nossa convidada de hoje é a candidata Marta Jane, da coligação Construindo o Poder Popular. O programa será dividido em 3 partes. Na primeira, a candidata responde perguntas formuladas pela editora Aline Mil e equipe de jornalistas do jornal A Redação. A candidata terá 4 minutos para responder a cada pergunta. Na segunda parte, a candidata vai responder a perguntas formuladas pelos leitores enviadas pelas redes sociais. Você também pode participar colocando a hashtag EntrevistasAR no Facebook, Twitter, Instagram ou pelo WhatsApp do jornal, que é o 6299567336. O número do WhatsApp do jornal é este que está aí na home. Na terceira parte desta entrevista, a candidata terá 10 minutos para suas considerações finais. Então vamos à primeira pergunta formulada pela editora-chefe Aline Mil, mas antes, bom dia, candidata. Bom dia, João. Bom dia, Aline. É um prazer estar aqui no Jornal Redação, falando com vocês e com os internautas que nos acompanham aí em tempo real, ou que vão assistir depois, né, também, conhecer um pouco do que nós estamos defendendo. Bem-vinda, candidata. A minha primeira questão é: segurança pública é, sem dúvida, um dos assuntos que mais tem pautado as eleições esse ano. Candidata, quais são as suas principais propostas para essa área? Bom, a segurança pública é, de fato, uma questão que está extremamente polêmica, né, nesse momento, porque o que ocorre agora são dados, índices, né, de assassinato de mulheres no município de Goiânia, os altos índices de mortes e situações emblemáticas quando se fala de segurança pública. Mas a segurança pública é algo muito mais complexo do que isso, né? E é algo que vem sendo, eu diria, a insegurança pública é algo que vem sendo produzida há muito tempo, há várias décadas, no estado de Goiás e no Brasil de uma forma geral. E nós achamos que essa discussão não pode ser completamente compreendida e equacionada se a gente não parte daquilo que ocasiona, de fato, o problema da insegurança pública, o problema da violência e esses problemas relacionados à desumanização mesmo do próprio ser humano, né? E para nós, discutir esse problema na sua complexidade significa começar discutindo um projeto de concentração de riqueza que está posto no estado de Goiás. É um projeto que produz cada vez mais pessoas, algumas pessoas ou algumas famílias com muitas propriedades, né, com muito dinheiro e uma grande maioria da população sem essas condições, tanto de consumo de uma forma geral, quanto as condições de acesso aos serviços públicos, né, que são constitucionalmente garantidos para a população, né, deveriam ser, porque está posto na Constituição, e também uma lógica de individualização, uma lógica de competição que está posta na sociedade e que é pilar da sociedade capitalista. Então, o que nós estamos... nós acreditamos que para discutir adequadamente, para propor solução adequadamente para a questão da segurança pública, primeiro devemos começar com a distribuição de riqueza. O que nós chamamos de distribuição de riqueza? Quer dizer, isso é concreto, isso não é algo que a gente fala só porque soa bonito. Não, concretamente é possível distribuir a riqueza no estado de Goiás. É possível, por exemplo, por meio de uma política de valorização salarial. Hoje, o estado de Goiás concentra aí em torno, ocupa, né, em torno de 8º ou 9º lugar na acumulação do PIB, ou seja, toda a riqueza daquilo que é produzido. Então, é o estado que acumula, que está em 8º ou 9º lugar no ranking nacional em termos de crescimento do PIB. E, em contrapartida, é o 20º salário dos trabalhadores,
22º se a gente pega, por exemplo, a questão do salário de professor. Ou seja, há uma produção de riqueza, mas essa produção de riqueza ao mesmo tempo não é distribuída. Se melhoria salarial é distribuição de riqueza também. Se nós pegarmos, levarmos a sério uma política de saúde pública, de segurança, de educação pública, de transporte público, na medida em que nós democratizamos o acesso a esses serviços públicos e tratamos como direito da população de fato, também nós estamos distribuindo riqueza. Se nós pensamos que o estado de Goiás é um dos estados que mais concentra terras na mão de poucas pessoas e que produz por meio de poucos empregos, né, dentro do agronegócio para exportação, e na contrapartida disso nós pensamos num projeto de reforma agrária que distribui terra e cria emprego no campo, nós estamos distribuindo riqueza. Portanto, falar em distribuição de riqueza no estado de Goiás é algo que precisa ser concretizado com medidas efetivas, né, e que faça distribuir a riqueza entre as pessoas, entre os trabalhadores e entre as regiões do estado de Goiás. Se a gente pegar também os dados aí do estado de Goiás, nós vamos perceber que 40% das riquezas produzidas no estado de Goiás estão aqui na mesorregião de Goiânia, né? E região central, centro-sul, por aqui. A região nordeste, por exemplo, tem menos de 5% dessa riqueza produzida. Isso significa que tem municípios muito pobres, com pouquíssimos habitantes e que, portanto, não se considera lucrativo investimentos nesses municípios, né, que recebem baixíssimos percentuais do ICMS, e nós estamos com essa política concentrando a riqueza numa região do estado de Goiás e deixando outras regiões tanto desprovidas de serviços públicos, porque essas regiões não têm, por exemplo, hospitais que possam atender a população dessas cidades, elas precisam ser deslocadas, né? Candidata, vamos à próxima. Nos seus discursos, a senhora tem defendido bastante o passe livre para todos os cidadãos goianos. De que forma essa medida seria implantada e como seriam pagos os gastos, como, por exemplo, com manutenção de frota? Bom, em primeiro lugar, hoje a tarifa de R$ 2,80 aqui na região metropolitana de Goiânia e as tarifas altíssimas, né, diferenciadas em valores altíssimos da região ali do entorno de Brasília, se justificam porque quem opera o transporte coletivo nas cidades onde ele é necessário são empresas que têm o objetivo de lucrar ao oferecer o serviço. Nós estamos defendendo que o transporte não é serviço que se oferece no âmbito do mercado, mas um direito da população e que, na medida que é direito, não é um serviço a mais a ser oferecido pelo mercado, ele deve ser garantido de forma pública, estatal e com controle popular. Se nós retiramos do âmbito do mercado o transporte, nós já retiramos a necessidade que esse transporte hoje tem que atender, que é de gerar lucro. Quando nós pagamos a passagem do transporte coletivo, nós estamos financiando a riqueza dos empresários do transporte. Portanto, se ele deixa de ser mercadoria, deixa de ser necessário gerar lucro. Então, só aí já cai o preço da passagem não seria essa, né, que está aí. Se nós redefinimos as prioridades do estado de Goiás e retiramos essas prioridades que hoje se localizam no âmbito por exemplo, da isenção de impostos para o agronegócio ou para as grandes indústrias que se instalam aqui no estado de Goiás, nós poderemos também pensar que os cofres do estado vão receber uma quantia, vão ter uma arrecadação muito mais interessante. E nós defendemos também a auditoria da dívida pública do estado de Goiás, o não pagamento dessa dívida, né, e o procedimento por meio de auditoria. Nós entendemos que essa prioridade de gerar receita para pagar a dívida para a União e da União para pagar a dívida externa, e uma dívida que tem sido
absolutamente questionada pelos órgãos que fazem estudo, pelas entidades que estudam a questão financeira e a questão das dívidas públicas, né, de estados e de países, que essa dívida já foi paga por várias vezes, né? Portanto, uma auditoria é necessária para que a gente volte a falar na possibilidade de adequar valores que não desfalquem tanto os cofres do Estado e torne possível que o Estado invista em políticas sociais e políticas públicas para garantir a necessidade da população. Candidata, a senhora é pouco conhecida da população goiana como um todo. Quais são os atributos pessoais que a senhora tem que te faz se considerar apta a governar o Estado? Primeiramente, é bom dizer, é bom lembrar que esse não é um projeto individual da Marta Jane, né? Os atributos não devem ser buscados individualmente na Marta Jane, como as pessoas e os políticos tradicionais, políticos profissionais fazem, né? Como se eles fossem os sujeitos únicos e individuais do processo. Essa política personalista que normalmente a política eleitoral enfoca, né? O nome da pessoa, a história individual da pessoa, nós não compartilhamos dela, né? Essa coligação que apresenta o nome da Marta Jane como candidata a governadora é uma coligação entre PCB e PSTU, e o que nos credencia a apresentar um projeto socialista de novo tipo de desenvolvimento, né, alterando radicalmente as bases do modelo de desenvolvimento do Estado de Goiás que está colocado, é justamente a nossa trajetória nas lutas sociais, né? E aí eu estou dizendo que esse credenciamento não é da Marta Jane individualmente, que tem também, eu tenho também uma trajetória nos movimentos sociais, nos movimentos populares, particularmente os movimentos da educação, eu sou professora, né, há mais de 20 anos e sempre atuei nessa luta. E os demais militantes do PCB e do PSTU também são militantes que estão nas lutas, somos todos trabalhadores, não somos políticos profissionais que vivemos de eleição em eleição, né? A nossa atividade profissional, ela se mantém, né? Passada a eleição, eu estou de licença, porque eu sou funcionária pública, mas passada a eleição eu volto para o exercício da minha profissão como professora no IFG, no campus Anápolis, e acho que no meu entendimento, no entendimento da coligação PCB-PSTU, essa deveria ser a característica de todos os políticos que são profissionais de várias áreas na sociedade, contribuem com a sociedade de diversas formas e em determinado período da sua vida contribuem politicamente exercendo um cargo público, eletivo e tal, mas não com essa característica de político profissional. Candidata, no entanto, essa já é a segunda participação da senhora nas eleições para governo do Estado. Em 2002 a senhora também tentou se eleger vereadora, não obteve êxito, foi aqui na capital, correto? Sim. Em Anápolis. Eu moro em Goiânia, né, eu trabalho em Anápolis, mas eu moro em Goiânia. Nós ficamos com a primeira suplência, naquela ocasião uma coligação com o PSOL, nós ficamos na primeira suplência do vereador Elias Vaz. Isso, mas na ocasião não obteve êxito na eleição, né? Atualmente a senhora tem menos de 1% nas pesquisas e nesse cenário, alguns adversários chegam até a afirmar que a senhora estaria apenas marcando presença e não teria, de fato, intenções de ser governadora do Estado de Goiás. Como a senhora avalia essa crítica? A coligação PCB-PSTU tem um projeto socialista para o Estado de Goiás e nós temos intenção, sim, de implementar um projeto socialista para o Estado de Goiás. Claro, não é implantar o socialismo em Goiás naquele sentido mais amplo do termo, porque isso não se faz no Estado só, é preciso construir maiores possibilidades nacionais e internacionais disso. Mas a grande questão da crítica, né, que é feita aos partidos pequenos, é feita aos partidos pequenos que não se vendem, né, como o PCB e o PSTU, porque aqueles partidos pequenos
que se vendem a qualquer preço, né? Dependendo do cargo que lhe oferece, dependendo do recurso, né? Ou da promessa de cargos que é feita no possível futuro governo, esses partidos não recebem críticas desses mesmos críticos dos partidos que têm convicção ideológica e que têm projetos, sim. Agora, essa crítica que é feita à coligação PCB e PSTU, a possibilidade da gente não ter intenção, ela vem também, ela tem origem também ao fato de nós insistirmos num projeto que é um projeto independente, que é um projeto autônomo e que é um projeto que não se vende nessas coligações fantasmagóricas que aparecem por aí, que confunde o eleitor, inclusive, porque determinados candidatos estão com um candidato numa eleição, né, falando mal do outro, aí na próxima eleição ele já não está mais com aquele, já está com aquele que ele falava mal, e aí aquele que ele falava mal passa a ser um excelente candidato, o que é ruim é o outro que ele estava junto na outra eleição. Enfim, por que isso? Porque esses partidos não mantêm uma linha ideológica clara, né? Eles se posicionam conforme a conjuntura, conforme o interesse naquele momento. O PCB, assim como o PSTU, nós temos posicionamento claro. Nós defendemos, num processo eleitoral, a linha política do partido que é definida congressualmente. O nosso programa de governo, que é o programa de 2010 e que é o programa que nós apresentamos agora, é um programa pautado nas decisões congressuais do PCB e não é um programa que muda ao bel prazer das circunstâncias conjunturais e acordos políticos aqui e ali. Portanto, as nossas coligações vão ser sempre feitas com os partidos que estão nas lutas conosco, que estão nas ruas, nas greves, nas atividades que nós estamos participando o ano todo, né? Não é uma coligação artificial para um processo eleitoral. Se não for com essa perspectiva de independência e autonomia, realmente não nos interessa governar o estado de Goiás. Por isso nós não aceitamos financiamento de empresa para querer dirigir a nossa gestão, a administração de uma possível vitória eleitoral da coligação Construindo o Poder Popular. Não aceitamos também coligações que possam deturpar o programa socialista para o estado de Goiás. Como a senhora bem disse, o nome da coligação de vocês é Construindo o Poder Popular e a senhora sempre afirma, inclusive no seu programa, que o principal objetivo da sua candidatura é de fato construir um poder popular. Explica para os nossos leitores o que de fato significa esse conceito, construir um poder popular. Exato, e isso, na nossa opinião, é o que nos credencia também, né, falando na pergunta que o João fez anteriormente, a proposta do poder popular, a possibilidade, né, discutir essa possibilidade do poder popular, e é uma possibilidade real, né, não é fantasia da nossa cabeça, é o que nos credencia também falar em projeto de transformação da realidade no estado de Goiás. Porque nós sabemos perfeitamente que se a correlação de força no âmbito das decisões políticas do estado de Goiás permanecem tal e qual elas estão colocadas hoje na Assembleia Legislativa do estado de Goiás, né? Nessa administração de coalizão que os governadores, né, o executivo sempre faz com o legislativo e muitas vezes também com o judiciário, não sejamos ingênuos, né, faz com que as decisões no âmbito do executivo estejam amarradas a determinados interesses que são que chegam, né, nessas representações aí dentro da Assembleia Legislativa com os interesses econômicos, né? O poder popular que nós defendemos é a única alternativa realmente viável para que as demandas populares, para que os anseios populares sejam atendidos no âmbito das políticas públicas de governo, né, das políticas públicas do Estado. Isso significa
o poder popular para nós significa a constituição de conselhos populares, né, formado por local de moradia, por local de estudo, por instituição, por ramos de trabalho, né, por categorias de trabalhadores, constituição de conselhos populares representativos, né, de fato, conforme as lutas populares, né, e esses conselhos populares se reuniriam em bairros, cidade, estado. Então, é possível constituir espaços de decisão. Quando nós falamos de conselho do poder popular, nós estamos falando em espaço de decisão. Nós não estamos falando daquele limitado projeto do governo federal que prevê a constituição de conselhos apenas consultivos, né? Então são representantes das lutas populares formando espaços de decisão, por exemplo, da educação, da saúde, do transporte. Esses conselhos discutiriam e tomariam decisões a respeito das políticas prioritárias no âmbito do Estado. E isso torna possível que as decisões do Estado não estejam submetidas ao jogo de interesse que é feito dentro da Assembleia Legislativa e na própria eleição do governador do Estado, que é feita a partir de financiamentos e amarrações ali de jogos de interesse que vão ser garantidos ou mantidos depois da eleição. Bom, passamos agora à segunda parte desta entrevista, na qual a candidata responde às perguntas formuladas pelos internautas por meio das redes sociais, pela hashtag EntrevistasAR. Você pode participar também enviando sua pergunta pelo Twitter, Facebook, Instagram ou pelo WhatsApp do jornal, que é este número que está aí na home. Já temos perguntas, Aline? Temos. Eu tenho aqui a pergunta da Andréia Fernanda, ela é aqui de Goiânia. A senhora falou em seu programa eleitoral que o primeiro lugar de Goiás no IDEB seria uma farsa. Como a senhora explica essa colocação e quais são os seus argumentos? A defesa que o governo estadual está fazendo é que o estado de Goiás é o primeiro estado em matéria de educação no país. Isso é uma farsa. Goiás não é o primeiro estado, aliás, Goiás tem o 22º salário de professores no país. Eu não acredito que educação de qualidade se faça com os piores salários do país para professores. O estado de Goiás tem escolas formadas ainda de placas, construídas com placas que são insuportavelmente quentes, e eu não acredito em aprendizagem e bom trabalho de professores e funcionários dentro dessas condições estruturais. O estado de Goiás ainda tem servidores administrativos recebendo menos que o salário mínimo, recebendo complementação ou no máximo o salário mínimo, condições precaríssimas de trabalho para os servidores administrativos das escolas estaduais. O estado de Goiás ainda tem menos de 3% de educação oferecida em tempo integral. O estado de Goiás ainda tem escolas que mais parecem presídios do que espaço de construção do conhecimento. Não é possível fazer a melhor educação do país num quadro como esse. E quem está me ouvindo aí, que conhece a realidade da escola estadual, conhece a realidade da educação no nosso estado, sabe que eu tenho a razão, que eu estou falando com razão. O número do IDEB é feito levando em conta alguns elementos. Vejamos. Primeiro, são 3 elementos fundamentais. Primeiro, nós poderíamos destacar a questão da aprendizagem, ou seja, a resposta da prova Brasil que é aplicada aos alunos do ensino médio. Outro elemento que é levado em conta para constituir o índice do IDEB é a não reprovação. Ou seja, o nível de aprovação, de promoção de uma série para outra. O estado de Goiás implementa
a política da promoção automática, e eu chamo de promoção automática porque o fim da reprovação sem as condições de desenvolver de fato um trabalho que garanta a aprendizagem é só promoção automática. Como se você ligasse na tomada e do ano seguinte o aluno já está em outra série, não interessa se ele aprendeu ou não. Para combater a reprovação, e eu sou a favor do combate à reprovação veementemente, mas para fazer o combate à reprovação é preciso garantir a aprendizagem, e garantir a aprendizagem não se faz nas condições da educação no estado de Goiás. O outro critério que é observado para constituir os dados do IDEB é a questão da não saída do aluno da rede, da permanência, né? Da não evasão, né? Estava me faltando a palavra. Então, esses 3 critérios são levados em conta. 3,8 é uma nota ridiculamente baixa para ser comemorada. E todo o avanço que houve ainda, só lembra, 3,8 em relação à nota de 0 a 10, tá? Não é 5, não é... Então, a rede privada ficou com 5,5, que é o mesmo índice do IDEB passado. O Estado com 3,8, levando em conta, inclusive, o programa de promoção automática que elevou essa média, né? Que é a não reprovação sem necessariamente garantir a aprendizagem. Portanto, nós devemos repensar e questionar esse alarde que está sendo feito em torno desse índice, porque isso não é verdadeiro. A forma com que esse índice tem sido utilizado não é verdadeira. E só para concluir esse assunto do IDEB, é bom nós pensarmos que todo e qualquer avanço que foi garantido, que foi conseguido na rede estadual de ensino, se deve à luta cotidiana dos professores e trabalhadores da educação de uma forma em geral, que mesmo nessas condições que eu falei aqui agora há pouco, ainda conseguem garantir um mínimo de aprendizado para os alunos, ainda conseguem chegar todos os dias no trabalho, apesar de terem que dar aula em 3, 4 escolas para poder completar o salário, e ainda conseguem fazer com que as escolas funcionem. Próxima pergunta. A Ana Paula Ribeiro, também aqui de Goiânia, ela questiona. Na verdade, ela faz uma pontuação interessante, porque a senhora é a única candidata mulher nessas eleições, né? E ela questiona, a senhora tem algum projeto específico para as mulheres aqui no estado? Nossa, importantíssimo esse debate, porque nós estamos discutindo das formas mais enviesadas e superficiais a questão da segurança pública e a questão das mortes sucessivas de mulheres aqui no estado de Goiás, ou particularmente aqui em Goiânia, e é bom lembrar que Goiás hoje é o 7º estado do país no ranking aí que estabelece as condições de violência contra a mulher, né? Então, o estado de Goiás está muito mal colocado em matéria de políticas específicas para a mulher, não só para a segurança, mas também para a segurança. E falando sobre a questão específica da segurança, nós temos que aqui no estado de Goiás, essa violência não está posta só na capital Goiânia, como, né, a ideia aí das mortes sucessivas quer passar. Entre as 15 cidades mais violentas contra a mulher, 7 delas estão no entorno de Brasília, né? Formosa é a primeira. 2 delas estão no sudoeste goiano, Jataí e Rio Verde, né? E 4 delas estão aqui na região metropolitana de Goiânia. Então nós estamos vendo exatamente as cidades nas quais enfrentam uma maior concentração de pobreza e de riqueza, ou seja, maior desigualdade social, né? Os maiores problemas sociais, os maiores problemas de acesso às políticas públicas, de saúde, educação, cultura, transporte, são também as regiões nas quais concentra a quantidade maior de violência contra a mulher e de violência contra o ser humano de uma forma geral. Agora, em matéria especificamente da mulher, nós precisamos ampliar
grandemente a rede de assistência, por exemplo, para manter no assunto segurança pública, né, de atendimento à mulher violentada fisicamente, sexualmente, emocionalmente, né, porque para haver violência não é preciso encostar no outro, né, a violência verbal, esse tipo de violência emocional também necessita de ser cuidado, né? Hoje nós temos 2 delegacias da mulher, nas quais não é possível que a mulher faça o registro da ocorrência e faça o exame de corpo de delito ao mesmo tempo, ela tem que se deslocar, né? Isso aqui na região metropolitana, porque se a gente for para o interior, nós vamos encontrar a impossibilidade, né, na maior parte dos municípios do estado de Goiás, da questão da mulher ser tratada de forma específica, né, da violência contra a mulher. Então é necessário ampliar e garantir as condições de segurança no atendimento da mulher que é vítima de violência, da mulher que é vítima de situação de qualquer violência e de saúde, né? Se a gente pega, por exemplo, o interior do estado de Goiás, muitas cidades não têm atendimento ginecológico específico. Muitas cidades não têm atendimento pediátrico, né? O que faz com que as mães tenham que se deslocar para poder fazer, enfim, né? A política para a mulher no campo da educação tem que abarcar a universalização da educação infantil para a criança de 0 a 5 anos. O direito tem que ser universal para todos que procuram e querem a educação infantil. E por aí afora são muitas as políticas específicas pensadas para a mulher. Temos mais tempo para mais uma pergunta, Aline? Candidata, a sua coligação é uma coligação muito enxuta, né? Então eu acredito que vocês conversem bem entre si, as ideias são bem... né? Eu queria entender uma questão. O candidato ao Senado da sua chapa, seu colega de partido, Antônio Neto, ele tem como principal bandeira o fim do Senado. Isso não seria uma contradição? Não, contradição é a estrutura do Estado manter 2 casas legislativas que fazem basicamente a mesma função e manter um Senado que é um dos espaços mais reacionários e conservadores do país, né, com poder extremamente grande e uma inutilidade social, vamos dizer assim. Há aquela discussão de que é preciso manter equilibrado, né, as bancadas que não são equilibradas quantitativamente, aquela coisa toda, mas isso é engodo, porque os interesses que são aprovados, né, e que se tornam legislação no país, né, que vem da Câmara dos deputados, né, e do Senado, das câmaras federais, da Câmara Federal. Isso, da Câmara Federal e do Senado, me fugiu a palavra aqui agora. Essas leis que são aprovadas, elas são negociadas em outros espaços, né? Nós vimos aqui, vamos só para pegar um exemplo aqui no estado de Goiás, né? Quando a JBS Friboi foi a maior financiadora de uma das campanhas aqui no estado de Goiás, nós tivemos logo em seguida, depois que o referido governador que se beneficiou desse financiamento, a aprovação da redução dos impostos lá para os frigoríficos. Temos aí hoje, né, o JBS como a maior rede frigorífica do mundo, com benefícios e condições criadas em termos de benefícios com impostos e tudo, negociados, não tenhamos dúvidas, antes do processo eleitoral. Portanto, executivo e legislativo no Brasil, Câmara dos Deputados Federais, Senado Federal, tem já a sua pauta de prioridades no momento negociado nas eleições e não faz
diferença se temos duas ou uma. Isso não vai garantir esse equilíbrio, né? E, portanto, sem falar nos gastos absurdos que os cofres públicos têm mantendo essas duas casas, né? Tem dados que mostram que as casas legislativas do Brasil são uma das mais onerosas do mundo, né? Comparado com outros países, chega a ser revoltante os números que estão envolvidos aí na manutenção dessas duas casas, né? Vamos agora para a terceira parte desta entrevista, é a parte na qual a candidata faz as suas considerações finais. Mas antes eu gostaria de avisar aos leitores e internautas que enviaram suas perguntas e que não tivemos tempo de formulá-las aqui, que elas serão repassadas para a assessoria da candidata, que poderá entrar em contato com cada um dos internautas. Candidata, a senhora dispõe de 10 minutos para fazer as suas considerações finais. Bom, nesses 10 minutos, eu quero primeiramente, até para não faltar tempo para isso, agradecer a redação, né, por nos convidar para esse bate-papo, assim como aos outros candidatos, né, e nós entendemos que esse sim é um procedimento democrático, à medida em que o tempo é distribuído de forma igual para todos os postulantes ao mesmo cargo, né? O que nós não temos tido em outros meios de comunicação, né? Há um boicote dessa chamada mídia majoritária, né? Desses canais televisivos ou jornais impressos que chegam na maior parte das casas do povo goiano. Eles não têm muito interesse em apresentar um projeto socialista, um projeto que contraponha de fato ao projeto que está em curso no estado de Goiás. Portanto, a gente tem uma certa dificuldade para chegar e para conversar, para dizer para as pessoas o que nós defendemos, o que nós pensamos, quais são as nossas propostas, né? E aproveitar também para dizer que os eleitores observem bem, né, ao decidirem o seu voto, que nós estamos enfrentando mais um processo eleitoral e os chamados candidatos que estão os 4 primeiros da pesquisa, porque já virou, se fossem 3 candidatos da ordem, seriam os 3 primeiros. Se todos os 7 fossem os candidatos que pela ordem estabelecida, provavelmente seriam os 7 primeiros, né? Mas assim, é esse o espaço que nós temos. Chamar novamente os eleitores que observem as propostas desses candidatos, analisem essas propostas com as eleições passadas, o ano de 2010, que está aqui pertinho, né? As coisas que nós defendemos, as coisas que esses candidatos defenderam, as propostas, o que foi... esses mesmos candidatos estão agora no processo eleitoral fazendo as mesmas propostas, defendendo as mesmas coisas, né? E inclusive o candidato que foi eleito, né, o atual governador Marconi Perillo, no momento fazia determinadas propostas e determinadas defesas, hoje fazem as mesmas propostas. Por quê? Porque não as cumpriu, porque proposta pontual não vai resolver o nosso problema dos trabalhadores no estado de Goiás. Proposta de alteração, de construir um CREDEC aqui ou de asfaltar não sei quantos quilômetros, são propostas importantes, devem ser produzidas, construídas na prática, não resta dúvida, mas isso não vai mudar a nossa condição de trabalhadores explorados, mal pagos, grande parte desses trabalhadores desempregados, né? O que vai mudar de fato essa realidade é a nossa organização, a nossa mobilização, junto com os demais trabalhadores, né? Então nós queremos chamar as pessoas para analisar e fazerem essa análise, se querem mais 4 anos, né? Discutindo os mesmos problemas, a falta de prioridade da saúde, a falta de prioridade da educação, enfrentando greves dos mais diferentes trabalhadores, porque
o Estado não dá resposta satisfatória para os trabalhadores. Nós queremos, juntamente com os trabalhadores do Estado de Goiás, por meio da construção do poder popular, do que nós chamamos poder popular, ter as condições de defender e de enfrentar as questões que são fundamentais para o nosso povo aqui no Estado de Goiás. E uma delas, eu quero chamar a atenção, nesses minutinhos que restam, é a questão da reforma agrária. Se nós não enfrentarmos a questão da reforma agrária, da distribuição da riqueza do campo, né, da garantia real de postos de trabalho no campo, né, porque o agronegócio não garante postos de trabalho suficiente como garante a agricultura camponesa, a agricultura familiar. O agronegócio não produz o arroz e o feijão que vai para nossas mesas, tanto é que nós temos que importar arroz e feijão, né? O agronegócio não produz o alimento que chega às nossas mesas. Quem produz é a agricultura familiar, é a agricultura camponesa. E esse tipo de agricultura e a garantia da soberania alimentar só poderá ser garantida por meio de uma ampla e irrestrita reforma agrária. Por isso nós apoiamos que o Estado ceda as terras da fazenda estatal, a fazenda do Estado aqui no município de Itaúsu, a reivindicação dos trabalhadores organizados no movimento Terra Livre e que esperam que o governador não retorne com a fazenda para leilão, porque é isso que o governador quer fazer, leiloar a terra, vender a terra, ao invés de assentar lá trabalhadores que querem fazer o seu trabalho no campo. Apoiamos irrestritamente o movimento MST, os Trabalhadores Sem Terra, que ocuparam a fazenda de um dos homens mais ricos desse país, que está disputando o governo do estado do Ceará, próximo do município de Corumbá, né? São mais de 3.000 famílias procurando espaço, direito à terra, direito ao trabalho, direito à produção. E nós entendemos que isso não deve ficar só na responsabilidade da luta, que é grande e que tem sido intensa. Nós entendemos que isso deve ser uma política de Estado. Se o Estado pretende beneficiar a maioria da população, deve garantir reforma agrária e as políticas sociais como educação, saúde, transporte, moradia, né, como políticas públicas efetivamente garantidas e financiadas pelo Estado. A moradia é um outro problema que o Estado de Goiás enfrenta. Só aqui no município de Goiânia nós estamos com um em Goiânia e outro em Aparecida, espaços de ocupação urbana, né? Nós precisamos, juntamente com os trabalhadores do Estado de Goiás, produzir uma ampla e irrestrita reforma agrária no campo e reforma urbana na cidade, né? Tirar o espaço urbano da mão dos especuladores imobiliários e garantir que esses espaços sejam ocupados por moradias populares, garantir que o Estado, de fato, cumpra a garantia do direito à moradia digna e justa, para que as pessoas não precisem mais morrer nas lutas por moradia, nas lutas pelo direito à terra, ou nas lutas pelo direito ao trabalho, né? E isso nós consideramos justiça social, consideramos que só poderá ser feito também, ser produzido também por meio do controle e do poder popular. Não esperamos que representantes eleitos com financiamentos abusivos de campanha vão garantir esses interesses no âmbito do Estado. Portanto, o caminho continua sendo a luta, o caminho continua sendo a rua, né? E nós queremos chamar as pessoas para protestar nas urnas, votando 21 aqui no estado de Goiás, e chamamos também para continuarmos protestando nas ruas, né? Porque é das ruas que nós vamos garantir de fato os nossos direitos. Bom, estamos chegando... Não tenho ideia do tempo. Vocês não me contam? Quanto tempo nós ainda temos, Juliana? 2 minutos. A senhora quer falar mais esses 2 minutos? Está satisfeita? Eu quero agradecer muitíssimo as pessoas que participaram, que enviaram perguntas.
as que tiverem questões, as questões que tiverem endereços, né, nós vamos responder. Convidar as pessoas para entrar no site do PCB, pcbgo.com.br. Lá tem o nosso plano de governo, lá tem outras propostas. Estamos postando também no Facebook, que é Marta Jane, para conhecer um pouco mais do que nós estamos defendendo. E no Twitter, Marta Jane PCB, nos acompanhar, que nós estamos constantemente divulgando as nossas atividades, onde nós estamos. Convidar as pessoas para estarem conosco também no dia 19 de setembro, com a presença do professor e candidato à presidência da República pelo PCB, Mauriase, aqui em Goiânia, em alguma atividade que nós ainda vamos publicar, ainda vamos divulgar, chamando as pessoas para ouvirem as propostas para uma mudança radical, projeto socialista para o país, que é nesse projeto que nós acreditamos e é esse projeto que nós entendemos que é necessário o esforço popular, né, no sentido do poder popular, no sentido de tomada de decisão, para que a gente possa avançar de fato e superar as limitações que estão colocadas no âmbito do Estado para a realização da própria condição humana. Bom, estamos chegando então ao fim de mais uma rodada de entrevistas. Em nome de toda a equipe do jornal A Redação, eu gostaria de agradecer a candidata Marta Jane por ter aceito o nosso convite. E também gostaria de agradecer a empresa que é nossa parceira nesta transmissão ao vivo, que é a Live. Agradeço ainda a jornalista Aline Mil por me acompanhar aqui nesta entrevista e convido você para assistir a próxima edição desta rodada de entrevistas amanhã, às 15 horas. O nosso convidado é o candidato professor Wesley do PSOL. A cobertura completa desta série de entrevistas você encontra no jornal aredação.com.br. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Obrigada, até amanhã.